Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos falar das operações com conjuntos. Primeiro que nós vamos ver aí é a união. Então diz o seguinte a definição. Dados dois conjuntos A e B, define-se a união de A com B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Tá? Então, quando a gente vai fazer a união, na verdade a gente está juntando, vai formar um novo conjunto, onde nós vamos juntar todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. A união de A com B é indicado dessa forma, por esse Uzinho aqui, ó, que a gente lê A união B. Tá? Então, olha só, a operação com conjunto vai gerar como resultado um outro conjunto. Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Temos aqui, ó, dado o conjunto A com os elementos 0, 2, 4, 6, o conjunto B com os elementos 2, 4, 5 e 6. Determine A união B. Então, olha só, A união B vai ser o conjunto. Eu vou formar um novo conjunto onde eu vou juntar todos os elementos. Lembrando que a gente não repete elementos no conjunto. Então, vamos ter o 0, o 2, o 4, o 5 e o 6. Tá aí a união do conjunto A com o conjunto B. Ok? Vamos para outra operação agora, chamada de interseção. A interseção do conjunto A com o conjunto B, de dois conjuntos, definimos da seguinte maneira. Dados dois conjuntos A e B, define-se interseção de A com B ao conjunto formado pelos elementos comuns aos conjuntos A e ao conjunto B. Então, a interseção de A com B, eu só vou tomar os elementos que são iguais, que tem nos dois conjuntos, tá? Aquilo que é comum para os dois. A interseção de A com B, a gente indica por aquele Uzinho da união invertido, que a gente lê A interseção B. Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Dado conjuntos A com os elementos 0, 2, 4, 5, conjunto B com os elementos 2, 4, 5 e 6. Determine A interseção B. Então, A interseção B vai ficar igual. Bom, o que eu tenho em comum? O 0 é comum para os dois? Não. O 2 é? Sim. Então, o 2 entra. O 4 é comum para os dois? Sim. Então, o 4 entra. O 5 é comum para os dois? Sim. Então, o 5 entra. O 6 é comum para os dois? Não. Então, a interseção de A com B está fechada aqui. Ok? Muito bem. Olha só. Vamos aqui para um outro exemplo, né? Que vai ter lá na lista de exercícios que eu vou enviar para vocês. Que ela diz o seguinte, ó. Dados conjuntos A com os elementos 1, 3 e 5, conjunto B com os elementos 0, 2 e 6, conjunto C com os elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Determine. Letra A. A união B, interseção com C. Repare que aqui a gente já envolveu os três conjuntos e eu tenho aqui um parênteses. É aquela mesma ideia que a gente faz quando a gente utiliza os parênteses. Primeiro vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, ó, vamos lá. A união B. Vamos juntar tudo, os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, nós vamos ficar com 1, vírgula... Opa, desculpa, esqueci aqui do 0. Vai começar pelo 0, o 1, o 2, o 3... o 5 e o 6. Isso tudo aqui vai fazer uma interseção com o conjunto C, que tem os elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, finalizando nossa operação, nós vamos ter
O que é comum aqui para os dois conjuntos? Então, deixa eu trocar aqui a caneta aqui. O 0 é comum para os dois? Não. O 1 é comum para os dois? Não. O 2 é comum para os dois? Não. O 3 é comum? Sim. O 5 é comum? Sim. O 6 é comum? Sim. O 4 não é? O 7 não é. Então, vamos ficar com 3, com 5 e com 6. Então, a ideia aqui é você estar utilizando, resolvendo aquela ideia, resolver primeiro parênteses, depois o que está fora do parênteses. Mesma coisa que nós temos aqui um exemplo aqui do exemplo B, o item B. Deixa eu esperar dar foco aqui. O exemplo B está falando o seguinte, ó. Ele pediu A interseção C união com B. Então, vamos formar primeiro a interseção de A com C. Então, A interseção com C. Vamos voltar lá nos conjuntos lá que a gente tem, ó. E vamos ver aqui o que eu tenho em comum do A com C. O 1 não é comum. O 3 é. Ó, o 3 é. O 5 é. Ó, o 5 está aqui e o 5 está aqui. Então, a interseção vai ficar 3 e 5. Isso tudo aqui, união com B. Quem que é o conjunto B? 0, 2 e 6. Bom, como a união a gente vai formar um novo conjunto, onde a gente vai juntar todos os elementos, vamos lá. 0, 2, 3, 5 e o 6. Tá aí. Ok? Pratique os exercícios que eu vou enviar para vocês e bons estudos.